Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Luciana Farias e eu vou dar uma aula sobre auxílio acidente. Eu queria primeiro agradecer a coordenação dessa pós-graduação tão conceituada, por me presentear a dar essa aula de um tema que, assim, foi minha dissertação de mestrado, é um tema que muito me agrada, é um benefício que eu estudo muito e gosto muito de trabalhar com ele, que é o benefício auxílio acidente. Então eu vou compartilhar teoria, prática, minha experiência do dia a dia como advogada há 24 anos, trabalhando com direito previdenciário, especialmente na parte de benefícios, trabalhando bastante com auxílio acidente, e estou aqui então para falar sobre esse benefício. Então vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então vamos lá. Benefício auxílio acidente, meu nome é Luciana Moraes Farias. Ao final estão minhas redes sociais, mas já adiantando, arroba, doutora Luciana.farias no Instagram ou Luciana Moraes Farias para advogados, para é, é um Instagram mais pessoal. Então vamos lá. Começando aqui, como a gente está falando com advogados, com estudantes de direito, vamos com o fundamento legal do benefício auxílio acidente, iniciando lá com a Constituição Federal de 88, artigos 7º, inciso 22, inciso 28 e artigo 201 e parágrafo 10º. O benefício auxílio acidente também está lá na Lei 8.213, que é a lei que trata dos benefícios do INSS, artigo 18, parágrafo 1º, artigo 19, 26, 31, 86. Aqui é só a base normativa para o benefício auxílio acidente. Teve a Lei 8.213, teve várias alterações no benefício auxílio acidente, especialmente a Lei 9.032, a 9.129, 9.528. No entanto, o que é importante? Todas essas alterações alteraram a Lei 8.213. Então, o que é importante? Pegar, sempre quando for fazer um estudo, que pegue essa legislação sempre atualizada no site do Senado, para que você tenha a última versão com todas as atualizações. E o decreto 3.048 de 99, que regulamenta a lei de benefícios, a lei 8.213. Então, aqui é a normativa que trata do benefício auxílio acidente. E agora a gente vai tratar dele em específico. Então, falando do auxílio acidente, é um benefício concedido pelo INSS, e ele está lá, então, lá no artigo 86 da Lei 8.213. Esse artigo ele é bem completo e nenhuma palavra está aí por acaso. Vamos ler que vai ser bem importante. Então, o artigo 86 da Lei 8.213 fala o seguinte: o auxílio acidente será concedido como indenização. Então, aqui está a primeira questão do auxílio acidente, que ele é visto como indenização. O auxílio acidente, deixa eu pôr aqui minha tela, vamos ver se vai dar certo. Para eu aparecer um pouquinho aqui para vocês. Pronto. Quando se fala que o benefício auxílio acidente ele é visto como indenização, a primeira diferenciação que se tem com relação ao benefício auxílio acidente e os demais benefícios concedidos pelo INSS.
O auxílio acidente, ele é o único benefício que ele é visto como indenização. E essa indenização é justamente porque a pessoa que a gente vai ver mais para frente, mas aquele segurado que recebe o benefício auxílio acidente, ele pode continuar trabalhando, inclusive na mesma função. Ele é visto como indenização porque a pessoa sofre um acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza. No princípio, o auxílio acidente ele era concedido apenas para o segurado que sofresse acidente do trabalho. Posteriormente, é que ele veio, em 1997, é que ele veio abranger o acidente de qualquer natureza. E essa indenização era vista, então, por conta daquela pessoa que sofreu um acidente do trabalho, sofreu um acidente e ficou com uma sequela. Então, a ideia é o quê? Essa pessoa que sofreu o acidente, ela vai ter mais dificuldade para ela ter uma ascensão dentro da empresa, por exemplo, ao lado de uma pessoa que nunca sofreu um acidente. Porque essa, como a gente vai ver mais para frente, a limitação, a a redução de capacidade da pessoa que sofre um acidente e fica com essa sequela, que vai ser o requisito para o auxílio acidente, vai dificultar que essa pessoa, então, tenha uma ascensão de cargo. Então, foi essa a origem do auxílio acidente, ele ser pago como uma indenização para a pessoa. E sabia que o auxílio acidente, lá no início, ele era pago de uma vez, era uma indenização pago de uma vez. E depois verificou-se que o melhor seria que essa indenização, que é chamada auxílio acidente, ela fosse paga em benefício de prestação continuada, assim como os demais benefícios do INSS, e pago mensalmente, mas no princípio era uma indenização que era paga de uma vez para o segurado. Mas essa palavra indenização tem esse intuito de indenizar o segurado por ter sofrido um acidente e ter ficado com uma sequela. Vamos voltar para os slides. Então, o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, vamos lá. Ao segurado. Então, aqui, lembrando do que eu falei lá no início, nenhuma palavra nesse artigo está por acaso. Ao segurado, ou seja, para ter direito ao benefício auxílio acidente, a pessoa que deve requerer o benefício tem que ser segurado. Alguns benefícios da Previdência Social, como uma aposentadoria por idade, onde a pessoa, ao requerer o benefício, não precisa ser segurado no momento do requerimento. Já o auxílio acidente, sim, a pessoa, para requerer o benefício, e aqui é importante que esse requerimento, a pessoa não precisa ser segurada no momento do requerimento, ela precisa ser segurada quando ela cumprir os requisitos do benefício auxílio acidente. Então, explicando um pouquinho melhor, vamos supor então que uma pessoa ela estava trabalhando registrada lá em 2010. 2010. Vamos supor que essa pessoa não solicitou o benefício auxílio acidente até agora. Quando que a pessoa tem que ter a qualidade segurado? Agora, quando for requerer o benefício, lá em 2010, quando ela sofreu o acidente. Então, quando se fala aqui ao segurado, a pessoa tem que ter qualidade de segurado quando sofreu o acidente, quando, ou no caso de doença ocupacional, quando tiver a data
desse momento aonde verificou-se as sequelas advindas ou de um acidente de trabalho, ou de uma doença ocupacional, ou de um acidente de qualquer natureza. Então, naquele momento é que a pessoa tinha que ter qualidade segurado, mesmo que passou anos e ela venha só requerer esse benefício anos depois, quando já tenha perdido a qualidade de segurado, é que ela venha requerer o benefício. Vai contar a qualidade de segurado lá de trás. Então, quando após a lesão decorrentes de acidente de qualquer natureza, deixa eu fechar mais um pouquinho aqui, para eu falar olhando para vocês. Então, aqui, quando sofrer acidente de qualquer natureza. Olha que artigo completo, que artigo completo. Então, o segurado, quando sofrer acidente de qualquer natureza. O acidente de qualquer natureza é o gênero, aonde acidente de trabalho é uma espécie. Então, um acidente de qualquer natureza, ele dá o direito dessa pessoa a receber sofreu acidente de qualquer natureza e cumprir os demais requisitos, que é ter ficado com sequela, ter a qualidade segurado, ela vai poder receber o auxílio acidente. Então, lembrando que acidente de qualquer natureza é a partir de 1997. Antes era só acidente do trabalho. Resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, aqui é bem importante, porque essa redução da capacidade, então, o segurado sofreu um acidente de qualquer natureza que tenha ficado com sequelas que reduzem a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, da mesma forma, mesmo que tenha passado anos para a pessoa requerer o auxílio acidente, a gente sempre tem que ver o trabalho que a pessoa habitualmente exercia quando do acidente, e não de agora. Não vamos ver a qualidade segurado de agora, vamos ver da época do acidente. Da mesma forma, o trabalho que habitualmente exercia é da época do acidente. Entrando mais a fundo aqui, então, a parte do benefício auxílio acidente ser indenizatória é a natureza jurídica dele. Diferente dos demais benefícios, o auxílio acidente não visa substituir a renda do segurado, e sim reparar as sequelas que geram redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia. Quando se fala em benefícios do INSS, a regra geral de benefício do INSS é que ele seja substitutivo do salário. Então, o segurado ou a pessoa, nos casos de benefícios que não requer a qualidade de segurado, no momento que ele inicia a percepção, o recebimento de um benefício previdenciário, esse benefício tem a ideia de substituir a renda dele, como ele não pode mais trabalhar e o benefício do INSS venha a substituir. E, como eu disse no início, o auxílio acidente é o único, então, que tem essa natureza indenizatória, porque ele é visto como indenização, ele não vai substituir a renda, ele vai acrescentar a renda, é um plus à renda para aquele segurado que tenha sofrido um acidente e tenha ficado com uma sequela. É justamente por essa dificuldade que ele vai ter de exercer as mesmas funções do que uma pessoa que trabalha ao seu lado, que nunca sofreu um acidente do trabalho ou um acidente de qualquer natureza, os dois trabalhando na mesma função, esse aqui que vai ter mais
dificuldade para exercer as suas funções, ele provavelmente ele vai ser prejudicado, ele vai ter uma dificuldade maior, não só no trabalho, mas para ascensão de cargo. Isso que eu estou falando, eu gosto de repetir sempre, porque a gente está desde a natureza jurídica até o final, como você vai fazer a prova do auxílio acidente, administrativo ou numa ação judicial. Então, muitas vezes o benefício auxílio acidente ele é colocado no balaio junto com benefícios por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, e é muito importante o advogado, quem milita com o direito previdenciário, saber que o auxílio acidente tem as suas peculiaridades diferentes dos demais benefícios, e tendo isso em mente, essa pessoa ela pode trabalhar, só que ela está com maior dificuldade. E isso é muito importante, porque quando for fazer uma perícia, quando for fazer os quesitos para uma perícia, você tem que fazer os quesitos específicos para uma pessoa que está trabalhando, mas que tem uma redução de capacidade. Mesmo que ela não esteja trabalhando no momento da perícia, mas que ela tenha condições de trabalho, mas ela tem uma dificuldade, ela tem uma redução de capacidade. Então, quando a gente fala de auxílio acidente, é redução de capacidade de uma indenização, justamente por conta dessa dificuldade maior que essa pessoa tem ao exercer a mesma função que uma pessoa que não tenha essa sequela, essa redução de capacidade. O auxílio acidente, ele é um benefício também considerado um benefício reparatório. O benefício auxílio acidente não se presta à prevenção, e sim à reparação da redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Uma observação é que ele não será concedido o auxílio acidente nos casos de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva em decorrência da inadequação do local de trabalho. Ou seja, naqueles casos em que a empresa ela faça uma readaptação na sua estrutura e coloque funcionários em outros setores, readaptando como uma medida preventiva, isso não é o requisito, isso daí não é o motivo para a concessão do auxílio acidente. Por quê? O auxílio acidente ele visa reparar, ou seja, quando o dano já ocorreu, e não para prevenir o dano. Aqui não estamos para falar se é certo, se é justo ou se não. Aqui eu venho para trazer o que a lei já fala, qual que é o entendimento. Então, se é para prevenir, se a empresa mudou a função desse empregado para prevenir um futuro acidente, isso daí não vai gerar auxílio acidente. Agora, se o acidente já ocorreu, esse funcionário sofreu acidente e por conta desse acidente ficou com uma sequela que reduziu sua capacidade do trabalho para a função que habitualmente exercia, então a gente está falando de um benefício reparador. Sofreu acidente, ficou com sequela, gera direito ao auxílio acidente. E qual é o risco protegido no benefício auxílio acidente? Aqui a gente fala de sequelas que gerem perda parcial e permanente da capacidade para o trabalho, para o exercício da atividade habitual do segurado. Necessária a comprovação de que houve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Então, aqui a gente está falando dos conceitos, mas já trazendo um pouquinho lá da frente, de fazer essa prova, o que que se tem que comprovar? Não é só o acidente, não é só a sequela, então tem que comprovar que teve o acidente, que desse acidente aquele segurado ficou com uma sequela, e essa sequela tem mais um requisito aí para o recebimento do auxílio acidente. Essa sequela tem que reduzir a capacidade para o trabalho que esse empregado, que esse segurado habitualmente exercia. Então, não basta ter tido só o acidente, não basta ficar só com sequela, e não basta a pessoa ter só a redução para o trabalho que habitualmente exercia. Às vezes ele já tem, isso antes de entrar na empresa. Então, essas 3 questões, sofreu o acidente, ficou com sequela, e essa sequela, reduz a capacidade para o exercício do trabalho que o segurado habitualmente exercia na época do acidente. Então, aqui são 3 nexos de causalidade que tem que estar presente para a concessão do benefício auxílio acidente. Isso tem que ficar bem claro, porque essa é a prova que tem que se fazer na via judicial ou em âmbito administrativo, e a gente vai ver mais para frente que, eh, que mesmo é possível dar entrada no auxílio acidente, a pessoa começa a receber o auxílio acidente, mas, então vamos supor, aquele benefício, aquele acidente que aconteceu há 10 anos atrás, e a pessoa essa pessoa vem te procurar, não é nem pelo auxílio acidente, porque essa pessoa nem sabe que tem direito ao benefício auxílio acidente, mas você verifica que essa pessoa tem uma sequela, que ela tinha qualidade segurado lá atrás, ela tem a documentação médica que comprova, essa redução de capacidade, você dá entrada hoje administrativamente no benefício auxílio acidente. Mas, e esses atrasados, será que ele tem direito? Então, muitos casos você vai trabalhar na via administrativa e na via judicial. Então, é bem importante ter essa noção do que se tem que comprovar, porque tem muitas pessoas que têm direito ao auxílio acidente, que já se passaram anos e essa pessoa não tem direito, não sabe que tem direito. E eu vejo que o auxílio acidente ainda é um benefício pouco explorado pelos advogados previdenciários. Talvez porque seja um benefício que tenha um valor, uma renda mensal menor do que os benefícios no geral. A gente vai falar mais para frente, mas é um benefício de 50%, do salário de benefício, mas é um benefício, que eu gosto muito, que assim tem muitas pessoas ainda que têm direito e que têm não só para receber daqui para frente os benefícios de prestação continuada até aposentar, mas também poder receber os benefícios atrasados, dos últimos 5 anos. Então é bem importante ter essa noção, em muitos casos que a pessoa venha nos procurar porque ela está incapacitada hoje, então ela vem procurar porque hoje ela não pode trabalhar. E aí, quando a gente vai estudar o histórico desse cliente, a gente verifica assim: hoje essa pessoa está totalmente incapacitada, então é um caso, seja de um benefício por incapacidade temporária ou uma aposentadoria por incapacidade, mas que daqui para trás ela tinha direito a um auxílio acidente. Então é possível esse mesmo cliente que a gente trabalhe com uma aposentadoria ou com um benefício de incapacidade temporária, a gente possa trabalhar com o auxílio acidente retroativo. Então, vai ser bem importante essa noção dos requisitos, porque o mesmo cliente pode ter direito a esses 2 benefícios e você pode trabalhar com eles concomitante. Então, hoje ele está incapacitado, vamos requerer o benefício por incapacidade daqui para frente, mas daqui para trás vamos requerer o benefício auxílio acidente.
tem os requisitos para a gente verificar se é possível requerer esses retroativos, a gente vai ver mais para frente, mas é bem importante verificar, porque às vezes no seu próprio escritório, onde você, principalmente profissionais que trabalham muito com benefício por incapacidade, e também a aposentadoria da pessoa com deficiência, que eu gosto bastante de trabalhar, que ela está assim muito ligada com o benefício auxílio acidente. Então, quando a gente trabalha com esses benefícios por incapacidade ou aposentadoria da pessoa com deficiência, muitas vezes a gente tem um cliente que tem direito a esses dois benefícios, um daqui para frente e o outro verificando se a gente pode cobrar os retroativos. E geralmente esses retroativos a gente vai requerer na via judicial. Sempre lembrando que tem que ter o requerimento lá atrás, seja do auxílio do auxílio doença ou do próprio auxílio acidente. Então, vamos aqui. Então, aqui terminando de falar sobre o risco protegido, essa redução da capacidade, isso aqui é muito importante. Redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Essa redução da capacidade, leia-se como sequela, leia-se como maior dificuldade de exercer as mesmas funções do que uma pessoa que trabalhe ao lado daquele funcionário e que exerça a mesma função. Então, essa redução de capacidade, hoje o auxílio acidente não, essa redução da capacidade pode ser mínima, média ou grave. Hoje a legislação não faz diferenciação com relação a isso. Então, comprovando essa redução de capacidade, mesmo que em nível leve, mas desde que seja para o trabalho que exercia quando do acidente, esse segurado deve sim receber o benefício auxílio acidente. Então, isso aqui tem que estar bem trabalhado nos quesitos da perícia judicial, porque pela nossa experiência com processos de auxílio acidente deixa eu fechar aqui. Nas perícias judiciais, quando se vai fazer essa perícia em segurados de auxílio acidente, eu vejo que o perito ele verifica, ele está todo no mesmo bolo, benefício por incapacidade, seja temporária ou auxílio doença, ou aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, está no mesmo balaio ali o auxílio acidente. E não, o auxílio acidente a pessoa pode trabalhar, inclusive na mesma função, diferente do dos outros benefícios, onde a pessoa ela tem que estar totalmente incapacitada. E aí é onde eu vejo que muitos colegas pecam na hora dos quesitos. Então tem que partir de nós, advogados, apresentar os quesitos para que, se não vier a resposta adequada, a gente possa apresentar quesitos complementares e aí a gente conseguir fazer essa prova da redução do acidente, da redução da capacidade, leia-se então, sequelas por conta do acidente, ou leia-se também, quando se fala em redução da capacidade, leia-se maior dificuldade de exercer as mesmas funções. Então, requisito do acidente, redução da capacidade para o trabalho, o terceiro requisito, que tenha essa redução para o trabalho que habitualmente exercia. Estando presente esses três requisitos, deve o benefício auxílio acidente ser concedido. Então, esse foi o primeiro módulo aqui do auxílio acidente. Até o próximo.